Graça e paz, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Estamos falando deste assunto há alguns dias. Em alguns vídeos, Jesus nos deu a vida em 2 dias. E o nosso assunto aqui está em Mateus, nos Evangelhos, onde nós estamos estudando o que Cristo teve que fazer e o que Ele passou para nos dar esta vida. Então eu quero compartilhar com você uma vez mais nesse vídeo. E você, antes, eu quero pedir que você se inscreva aí no canal para nos ajudar. E deixa aí o seu like. Se for possível, deixa aí o seu joinha, o seu like. Nos ajuda. Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus. E no capítulo de número 27 de Mateus, nós já vimos ali as perseguições, onde ele foi levado ao Getsemane, a traição de Judas. E aqui, em Mateus 27, fala do suicídio de Judas, do 1 até o 10. Mas nós vamos ler do versículo de número 11 para frente. Abram comigo e acompanhem a palavra de Deus. Eu estou lendo a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 11. A Bíblia Thompson, João Ferreira de Almeida, o tradutor. Diz aqui a Bíblia: Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Perguntou-lhes então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nem uma palavra lhes respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que, por inveja, o havia entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não entre na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: Sejam crucificado. Pilatos, porém, lhes respondeu: Que mal fez ele? Eles mais clamavam: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: O seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos.
Então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte, e despindo-o, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhes na cabeça. Na mão direita puseram um cânico, e, ajoelhando-se, diziam dele, o escarneciam, dizendo: Salva, Rei dos Judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhes o cânico e batiam-lhes com ele na cabeça. Depois de o haver escarnecido, tiraram-lhes o manto, vestiram-lhes as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então, nós temos aqui a chegada de Jesus, podemos dizer, perante Pilatos. Jesus aqui já estava sobre o comando deles, já estava pego, digamos assim, já era para eles como um réu. Até então acusado, agora já como um réu que merecia, segundo eles, a sentença de morte. E quem podia fazer isso, naquele tempo, era o governador Pôncio Pilato, que segundo o que diz a história, era romano, né? Mas veio tomar posse do governo da Judéia, e ele, então, com autoridade para prender ou crucificar a Jesus, preso Jesus já estava aqui, né? Mas com autoridade para condená-lo, ele então faz aqui algumas declarações. No versículo de número 16, tinham então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Então esse camarada aqui cometeu muitos crimes. Estava preso para ser, com certeza, futuramente crucificado, morto. E quando então eles apanham Jesus, ele diz no versículo 17: Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Então Pilato pede para que traz um preso, que era o costume dele soltar um preso. Então ele pega ali um bandido bem conhecido pelos seus atos criminosos, as suas ações, suas atitudes criminosas. Então pega o Pilatos. Vejam que a humilhação que eles faziam a Cristo, as acusações que eles faziam a Cristo, era das piores possíveis. Então, eles queriam de todo jeito crucificá-lo e matá-lo. E por quê? Aqui a Bíblia declara. Então, o versículo de número 17 diz assim: Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilato: Qual quereis que vos solte? Barrabás? Ou Jesus chamado Cristo? Ou Jesus da fé, o Cristo, o prometido, Messias? Quem vocês querem que eu me solte? Então, o versículo 18 ele diz: Pois sabiam que, por inveja, o havia entregado. Então veja que o próprio Pilatos sabia que, por inveja, os fariseus, os anciões e o sacerdote do templo tinham entregado Jesus. Eles entregavam porque eles não tinham capacidade de ver o Deus que eles serviam, o Deus que eles adoravam, dizendo ser Jeová, Deus Todo-Poderoso,
o Pai de Jesus, o nosso Pai, o nosso Deus, eles viam que o Deus que eles serviam não era esse, porque o Filho de Deus estava ali cheio de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e o Deus deles que eles adoravam e que eles faziam religiosamente, tantos ritos, tantas outras coisas, tantos rituais, não operava nada. Então se encheram de inveja. Percebeu que Jesus entrou no templo e deu um coro em todos eles por causa das falcatruas deles, do que eles estavam fazendo contra a casa de Deus, do que eles estavam fazendo contra a verdade de Cristo, de Deus, do Evangelho, do que eles estavam fazendo contra os profetas e contra o próprio Cristo e o Deus soberano. Então Cristo, insatisfeito com as injúrias que eles provocavam, com as mentiras que eles praticavam, com os pecados que eles praticavam, com o comércio que eles realizavam lá dentro do templo, vendendo e negociando e fazendo uma série de outras coisas, cambiando e pombos e tantas outras coisas, Jesus pegou eles e deu-lhe um couro e quebrou as mesas dos cambistas, botou eles para correr de lá e disse: aqui é a casa do meu pai, estou trazendo renovo a Israel. Ele estava renovando a sua aliança com o seu povo, renovo a Israel, e eles estavam ainda na velha aliança, na circuncisão, na doença dos seus pecados, e não queria sair disso. Por não querer sair disso, e vendo que Cristo veio e que ia aplicar essa nova aliança, e como de fato fez a nova aliança com todos nós, com toda a humanidade, exceto para aqueles que crerem, então eles não concordavam, encheram-se de inveja, e a inveja é a podridão dos ossos, meu querido. Você que inveja os outros, pastores invejando os outros, é difícil compreender quando um pastor tem inveja de um próprio membro dentro da igreja. Então, se você é um pastor, se você é um bispo, se você é um apóstolo, se você é um missionário, se você é um reverendo, se você é uma bispa, que não existe isso na Bíblia, mas se você é uma mulher de Deus e você tem inveja daquela que está do seu lado, é porque você não tem chamado de Deus, você não tem capacidade. Você não foi capacitada por Deus, você não foi capacitado por Deus, porque se você fosse capacitado por Deus, você não teria inveja de ninguém. Quando Deus capacita, quanto mais a inveja vem, mas a inveja serve de suporte para ele subir, para ele crescer, para ele se afirmar mais ainda. Quanto mais as pessoas invejavam Jesus, mais ele crescia no seu ministério. Quanto mais o povo invejava os apóstolos, mais os apóstolos cresciam no seu ministério. Então, se você arde-se de inveja e é um invejoso dentro da igreja, cobiçoso, de torpe ganância, você não pertence a esse Cristo aqui, as suas atitudes é terrena. Diz Tiago lá que é animal e diabólica. Então, as suas atitudes não pertencem a Deus. Era o que acontecia com os fariseus, com os escribas, com os prosélitos, com todos aqueles anciões e principalmente os sacerdotes. E também o governador e o presidente, o governador e todos eles, todos se invejavam. O que nós estamos lendo aqui dá a impressão de que o Pilatos tinha desejo de libertar a Jesus, mas não era não. O que o Pilatos queria fazer era matar a Jesus, crucificar a Jesus sem levar nenhuma culpa, e ele fez, ele conseguiu, sem levar, mas conseguiu para todos. Para mim não. Para mim ele foi um dos maiores culpados. Ora, se ele tem autoridade para libertar Jesus, por que ele vai pedir opinião para o povo? Se eu tenho autoridade para libertar uma pessoa, se eu estou vendo que essa pessoa é inocente, por que eu vou pedir opinião? O que vocês querem que eu faça? Eu condeno ele? Não, mas condena porque ele fez isso. Como fez isso? Se eu estou vendo que ele não fez nada, eu não vou crucificá-lo, eu não vou condená-lo, eu não vou mandar para a prisão, eu não vou prendê-lo. Rasga esse processo que vocês estão fazendo, essa acusação, e joga fora. Eu não. Se alguém quiser condenar esse homem, condena. Eu não vou condenar ninguém, eu não estou vendo culpa nele. Pode tirar daqui, não faço isso.
E podia levar a Pilato quantas vezes quisesse, que ele não ia fazer isso. Mas o Pilatos aqui foi um covarde. A impressão que dá é que ele está querendo libertar Jesus. Olha o versículo de número 18. E estando ele no tribunal, ou melhor, o versículo 20 agora, estou lendo 19, vamos para o 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram. Olha o que os anciões fizeram. Persuadiram, ou seja, uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Manipularam. Cuidado para você não ser manipulado na igreja. É o que mais acontece hoje, né? Para que você acredite no que aquele homem fala. Olha aí a política. Cuidado para não ser manipulado para votar em quem eles querem. Você vai votar sim, por favor. Todos têm que votar. Vamos defender a nossa democracia e vamos escolher pessoas para trabalhar. Mas quem vai escolher sou eu não preciso que ninguém me indita, vai votar nesse, vota nesse. Não, vou votar em quem eu quero. Conforme o currículo da pessoa, conforme as referências dele, eu vou analisar as referências dele. Esse rapaz aqui trabalhou assim, ele fez isso, porque afinal de contas ele está lá pedindo emprego, ou mordomia, né? Alguma coisa ele está pedindo, ou está pedindo emprego, ou está pedindo a mordomia. Mas o que interessa é que alguém tem que ficar lá. Nós temos que colocar alguém, com certeza. Política é necessária e precisa existir, e tem que existir desde o princípio. Mas nós temos que colocar quem nós conhecemos, que nós sabemos que vai trabalhar para o bem do povo, né? Então, para o bem da nação. Então, não adianta vir fazer a cabeça e dizer, você volta nesse aqui porque esse é isso. Não, senhor, não entra por esse princípio, porque os anciões e os principais sacerdotes e toda aquela corte lá fez a cabeça do povo. Para quê? Para se colocar contra Jesus, a fim de matar o príncipe da vida. Em Atos dos Apóstolos nós veremos o que foi que aconteceu com essa gente depois da morte, da crucificação de Cristo. Então ele diz aqui, e persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Então o povo que comia com ele, que ouvia ele pregar, já estava de cabeça virada contra ele. Por quê? Porque ele falava a verdade, porque ele tinha que passar por isso, ele tinha que ser crucificado, ele tinha que morrer. Mas o povo virou a cabeça rapidamente. Não é assim as pessoas? Vai para a igreja, daqui a pouco acontece uma coisinha com ele lá, já cai fora. Então às vezes eu senti muito isso na pele. Pego a minha Bíblia, vou para as ruas, prego o Evangelho, batendo de porta em porta, porque isso é o ID de Jesus. E dizendo às pessoas, arrependei-vos, é chegado o reino do céu, leva-os para a igreja, venham com todo o gosto, com todo o prazer, com toda a alegria, se arrepende, nasce de novo. Milhares de pessoas fazem isso, e já vi Deus fazer isso através da minha vida. Daqui a pouco aqueles que estão lá dentro começam a fazer a cabeça deles, e quando eu vou ver, a pessoa nem está falando comigo. Eu pergunto, mas por quê? É difícil, né? Mas é uma realidade. É uma realidade. E isso acontece. As pessoas que manipulam a mente dos outros, não para o bem, mas para fazer o mal. Para fazer o mal, o mundo está carregado. Mas para fazer o bem, são poucos. Precisamos abrir os olhos do nosso entendimento para entendermos o que a Bíblia nos diz, o que a palavra de Deus nos diz. E se essas coisas venham contra você injustamente, está apto para perdoar e para passar por cima de tudo isso, fazendo com que isso, ainda que existe, como se não existisse. Então aqui eles fizeram isso com Jesus e persuadiram a multidão, convenceram, vamos crucificá-los, vamos crucificá-lo. Olha o que ele está ensinando, olha o que ele está falando. Então, quando a gente prega a palavra com verdade,
O que as pessoas querem fazer? Quero crucificar. A covardia que eu vejo entre pastores, bispos e outros que tem por aí hoje. A pessoa fala uma coisa, se estiver falando a verdade, feriu alguma coisa dele porque ele não gostou, ele já vai logo abrir processo. Isso é covardia, sabe? Covardia. Vamos processar esse cara, vamos fazer isso, vamos tirar ele do ar, vamos fazer isso. Tudo covardia. Aqui, ó, a posição dos anciões, dos fariseus e dos sacerdotes contra Jesus. A mesma coisa. A primeira coisa que acontece com essa gente é medo de perder a crença deles, medo de perder o comércio deles. Eles já estavam magoados com Jesus, porque Jesus tinha feito aquilo, chutado tudo lá e derrubado tudo dentro do templo. Eles já estavam totalmente revoltados. Então, não queria a justiça divina de jeito nenhum. Queria um Cristo que viesse e apoiasse eles em tudo quanto eles fizessem de errado. E é assim que nós queremos a igreja hoje. Nós queremos um Cristo que nos apoie em tudo, que concorda com tudo que nós fazemos e vamos fazer. Não, nós vamos fazer isso. Hoje se mata muito em nome de Jesus. Faz tudo. Até idolatra em nome de Jesus. Uma série de erros. E nós temos que aceitar isso? Não, senhores, meus amados. Nós temos que falar. Nós não podemos nos calar. Falar é um direito de todos. Falar é um dever. Falar é para todos. Todos nós temos o direito de falar. Principalmente quando falamos a verdade. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Se eu fosse olhar para as coisas que me venham por causa da verdade, eu não pregava mais o Evangelho. Se eu fosse olhar as perseguições por causa do ensinamento que eu dou, eu não pregava mais o Evangelho. Se você olhar os vídeos, você vê aí. Ninguém quer a verdade. O povo quer aquilo que favorece a eles em muitas coisas. Mas, querido, te favorecer aqui, sem o reino do céu, eu prefiro não te falar nada. Prefiro não falar nada. Não vim para o Evangelho para contradizer a verdade de Cristo, para desfigurar a imagem de Jesus. Não. Não vim no Evangelho para favorecer o pecado, encher o meu ego, o ego de muita gente. Eu não vim no Evangelho para isso. Eu vim para o Evangelho para dizer a verdade. Há muitas coisas que parecem contraditórias na Bíblia, mas todas elas têm explicação, e é por isso que estamos pregando. Então, o versículo de número 20, ele diz: mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Qual dos dois querei vós que eu solte? Quem vocês querem que eu solte? Jesus? Quem vocês querem que eu solte? Aí ele diz aqui o 21, no 22. Disse-lhes Pilato: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: sejam crucificados. Sejam crucificados. Era o que eles diziam. Crucifica ele, crucifica ele. Abram comigo a tua Bíblia. Lá no livro de Deuteronômio, vou te mostrar algo aqui. Deuteronômio, capítulo de número 20. Deuteronômio 21. Dá uma olhada aí comigo. Confere comigo aí. Amém? Estou com as anotações aqui. Veio o versículo de número 1. Quando na terra que o Senhor te der, 21, 20 de Deuteronômio. Quando na terra que o Senhor te der em posse,
se achar no campo alguém morto, os anciões e os juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciões da cidade mais próxima do morto tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que nunca tenha sido lavrado nem semeado. Ali nesse vale lhes quebrarão a nuca. Depois os sacerdotes, filhos de Levi, aproximar-se-ão, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em seus nomes, e por sua palavra decidir toda demanda e todo o dano. E todos os anciões da cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a bezerra, cujo nunca foi quebrado no vale. E dirão: as nossas mãos não derramarão este sangue, e os nossos olhos não o verão. Se próprio ao teu povo, Israel, que tu, o Senhor, resgatou, e não ponha a culpa do sangue inocente no meio do teu povo, Israel. E qual sangue lhe será expiado? Assim eliminará do meio de ti a culpa do sangue inocente e fará o que é justo aos olhos do Senhor. Veja você aqui o que acontecia quando eles encontravam alguém morto. O que eles faziam? Eles mediam ali a cidade, faziam aquelas preparações para achar onde achou o cadáver, para saber de que cidade que foi. Talvez esse aqui está mais próximo dessa cidade aqui, o assassino veio dessa cidade. Essa daqui é mais distante, não foi daqui que ele veio. Ou talvez veio dessa que é mais distante, tal. E fazia essas comparações. E aí o que eles faziam? Pegavam a novilha, que não tinha carregado jugo ainda, não tinha feito cruzamento, talvez, exatamente isso, com o macho, ou não lavrava a terra com ela, não produzia nada ainda. Era um animal como se fosse um animal virgem. Então levava lá, quebrava a nuca do animal. Já fez isso? Eu já fiz isso com os animais, né? Mas depois a gente sangrava o animal, né? O bode, por exemplo, a cabra, você ia na nuca dela, dava aquela martelada, ela caía ali estrebuchando, batendo nas pernas lá, você sangrava ela, tirava o sangue e tal, fazia tudo isso. Mas aqui eles faziam isso para não cometer crime, segundo eles, não trazer crime para Israel, para que ninguém fosse penalizado ali por causa daquele morto. Não achou o assassino, não encontrou o assassino, então vamos fazer um sacrifício a respeito disso. E assim Israel tira o pecado dos seus termos. Foi o que Pilato quis fazer. O que Pilato quis fazer? Queria que Jesus fosse crucificado, mas que Jesus não tivesse um apontador direto, alguém que o incriminasse direto. Ele estava vendo o povo incriminando, ele estava vendo o povo acusando. E ele, cheio de vontade de crucificá-lo e querendo se escorregar e se pular fora, não achando meio, o que ele fez? Volta lá para Mateus outra vez. O que ele faz lá? Dá uma olhada. Não querendo carregar culpa nenhuma e colocar a culpa no povo, ele faz exatamente isso.
O versículo de número 22. Disse-lhes Pilato: que farei então de com Jesus chamado Cristo? Disse-lhes eles todos: sejam crucificados. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: sejam crucificados. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é vossa. Olha o que ele faz. Olha que ato mais covarde desse governador. Olha a covardia dele. Ele tinha autoridade para fazer isso e jogava a culpa nas costas dos outros. Ele não assumia a responsabilidade, ele não batia de frente com a responsabilidade que foi entregue a ele. Ele queria fazer e não queria carregar a culpa. E aqui ele ficava dando desculpa, dizendo: não tem pecado, ele é isso, ele é aquilo. Ora, se você sabe que ele não tem pecado, seu covarde, então liberta o homem. E tem gente que ainda acha que por isso aqui o Pilatos teve perdão. O mesmo que lá em Israel acontecia. O rapaz foi achado morto, então queria que Jesus fosse morto aqui e não tivesse um assassino, alguém que o matou. Mas não teve jeito. Ele entrega ao povo, pergunta ao povo, o povo diz aquilo, depois ele mesmo fala: crucifiquem-no. Então, vejam que a covardia de Pilatos, para quem diz que Pilatos foi salvo, eu não vejo salvação para Pilatos aqui em lugar nenhum. Não vejo mesmo. Se você tem salvação aqui, se ele teve salvação aqui, é você que está dando, porque eu não estou vendo na Bíblia não, pregador. Ele diz aqui, o versículo 24: então Pilatos, vendo, mais para frente, a parte B do versículo 24, a responsabilidade de vocês. O 25, respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Estavam realmente de cabeça viradas, de cabeça feitas, estavam realmente persuadidos mesmo pelos sacerdotes, pelos anciões. E Pilatos fazia aquilo, ele colocou Jesus na frente do templo, na pretório, na frente do templo, diante da multidão, e perguntava, interrogava e dizia, só para ver o que o povo dizia, só para se livrar de Jesus e livrar do suposto crime. Volta para Deuteronômio, por favor, dá uma olhadinha lá novamente. Só que agora você vai para o capítulo de número 19. Deuteronômio 19. Dá uma olhada aqui. No verso 1 para frente fala da cidade de refúgio. Quando em Israel, dá uma olhada no versículo 1. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dá, e as despojares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades reservarás na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Construirás caminhos para elas e dividirás em 3 partes o terceiro que o Senhor teu Deus te dá em herança, para que nela se acolha todo homicida. Então Deus chama Moisés e os anciões de Israel e diz: separe 3 cidades na tua nação. Cuida em fazer aqui dessa cidade presídios, como presídios, exatamente isso.
O 4. São estes os casos em que o homicida, ao se acolher nelas, terá a vida salva. Aquele que, sem o querer ferir o seu próximo, sem ódio premeditado, assim aquele que com o seu próximo entrar no bosque para cortar lenha e no momento de bradir o machado para abater a árvore, o ferro se separar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal fugirá para uma dessas cidades e viverá. Então vejam aqui o que Deus manda Israel, os filhos de Israel fazer: não cometer injustiça nos crimes, não cometer injustiça nos julgamentos, não cometer injustiça nos processos, não cometer injustiça na hora da condenação. Mesmo a pessoa matando em legítima defesa, atingindo em legítima defesa outra pessoa, e aqui ele coloca o trabalhar dos homens na terra. Quem já usou machado sabe, eu já usei. E às vezes, quando eu estava usando o machado, cortando a lenha, a árvore ali, ou até mesmo madeira para fazer fogueira de São João, fiz muito isso, viu? O machado às vezes escapava do cabo, você segura ele pelo cabo, com a lâmina você jogar, mas a lâmina às vezes saía daquele cabo ali, aquela cunha que estava acunhada ali para segurar o machado, escapava e caía longe. Se tivesse alguém por perto e batesse no lugar mortal, a pessoa poderia morrer, sim, com certeza. Então eram crimes comuns que poderiam acontecer involuntariamente. Não era premeditado, não era por injúria, vou matar fulano, como as pessoas hoje matam aí e faz tantas coisas, mata para roubar, mata para a mulher porque ou é dele ou não é de mais ninguém, todas essas coisas. É crime diferentemente de tudo isso. Mas você está querendo dizer com isso que aqueles que fazem isso têm que ser mortos também? Nunca. Quem preferiu essa frase, bandido bom e bandido morto, nunca conheceu a verdade do Evangelho e o amor de Jesus Cristo. Porque se conhecesse, nunca. Aqui está Cristo criando uma cidade de refúgio, justamente para não ver o sangue derramado, mesmo daquele que cometeu um crime. Mesmo daquele que cometeu um crime. Ele não queria. Quem deve, tem que pagar pelo seu erro. Mas a vida pertence a Deus e não aos homens. Quem dá vida é Deus. A prova que está, quem morreu foi Jesus pelos homens e não o homem em si. Quem tem direito a isso foi Deus Todo-Poderoso. O versículo 6 ele diz: de outra forma, o vingador do sangue, na hesitação do seu coração, perseguirá o homicida e lançará-o por ser longo o caminho. Lhes tiraria a vida, não sendo ele culpado do morto, pois não o odiava antes. Então veja, antes ele não tinha raiva da pessoa. Ele não tinha raiva da pessoa. É como você pegar o seu carro, de repente dá um problema em você aí, um ataque cardíaco ou coisa parecida, e você bater o carro e atropelar pessoas e matar pessoas ali. Você nunca matou porque você quis. Hoje mesmo assim ainda corresponde por crime, levado até a prisão talvez, não sei como é que funciona isso. Não estudei para isso. Mas aqui na cidade de refúgio, o vingador, sabendo disso, iria
querer tirar vingança sobre aquela pessoa que o matou injustamente, que o matou sem querer matar, sem premeditar, sem intenção de matar, sem ter nenhum motivo para matar, mas infelizmente uma fatalidade aconteceu, a pessoa morreu. Então essa cidade de refúgio era criada para isso, para a defesa da pessoa. Jesus estava ali para ser crucificado. Pilatos não lembrou de uma cidade de refúgio para refugiar e para colocar Jesus, que não tinha crime nenhum. O que ele faz? O que os anciãos faziam lá: matava a novilha e aí lavava as suas mãos e dizia: estamos inocentes do sangue da morte dessa pessoa. Então Pilatos lavava as suas mãos e dizia, lavou as suas mãos e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é sobre vocês. O versículo 26 ele disse: então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha o que ele faz. Olha o que Pilatos faz aqui. Olha, eu estou inocente do sangue dele. É vocês que estão querendo fazer isso, não sou eu. Me traga aqui uma bacia com água. Então, as pessoas trouxeram para ele uma bacia com água. Ele olha para a multidão e diz: eu vou dar minha cartada final agora. Estava ele e os seus adeptos do lado com ele, com certeza. Ele então chama eles e diz: agora eu vejo o que eu vou fazer. Eu vou dar o meu veredito final, o meu checkmate aqui diante deles. Eles vão ser penalizados e não eu. Eu vou sair fora. E saiu. Tanto é que o povo declara que Pilatos tem salvação. Atos dos Apóstolos diz que ele queria soltar, que ele estava querendo soltar. O povo lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro dizia isso. Quando nós chegarmos lá, você vai ver. Então, Pilatos pega a água, lava as suas mãos e diz: estou inocente do sangue desse justo. A sua mulher havia avisado: não mexe com ele, porque num sonho eu me atormentei muito por causa dele. Então Pilatos não queria comprometer a sua vida. Covarde e enganador. Matou o Filho de Deus porque quis, sim senhor. Era a multidão. E daí que é a multidão? Eu sou autoridade. Se eu sou autoridade, eu faço isso. Você está vendo essa guerra que está tendo aí agora, né? Essas guerras que estão por aí pela Europa. Os governos daquela cidade, os presidentes daqueles dois países, estão passeando. Estão posando para revista, para entrevista, estão passeando, eles não estão nem preocupados. Não acontece nada com eles. Quem é que está morrendo? É o povo. O povo está morrendo. Eles fazem a cabeça do povo. E a igreja? Como funciona? Vigia. Olha bem a Bíblia, queridos. Sonda bem a palavra de Deus. Porque Deus sonda o teu coração todos os dias. Ele sabe quem você é. As intenções do seu coração. Se Cristo voltasse como pessoa, o que faria ele? Não é o diabo. O diabo matou. O diabo não matou ninguém. Ele gostou. Ele apoiou. Mas quem quis matar foi os grandes daquela época. Os anciões, os governadores, os prefeitos, os políticos daquela época foi que mataram a Jesus. Os maiores interessados eram eles. Eu já disse isso, Satanás não queria. Por que não queria? Porque Satanás sabia qual era o projeto de Jesus. Jesus veio para morrer. E se ele o matasse, ele estava entregando o seu reino de mão beijadas na mão de Jesus. Mas querendo ele ou não, Cristo tomou, tirou das mãos dele as vidas que ele destruía e humilhava todos os dias. Por isso Cristo veio, e com essa morte terrível e sofrimento terrível, ele salva a humanidade pela sua morte, pela sua
ressurreição. Então Satanás, não querendo matá-lo, persuadia o povo, enganava o povo, fazia uma série de outras coisas, tentou enganar Jesus milhares de vezes, muitas vezes, não conseguiu. Até o dia que Judas Iscariotes o entregou, Satanás estava ali para ver se impedia Jesus de morrer. Porque morrendo Cristo, a humanidade teria salvação. Então Pilatos, covardemente, disse: pode açoitá-lo. Depois que lava as mãos, para dizer que estava inocente do sangue, ele disse: pode açoitá-lo. Depois que Jesus é açoitado, ele disse: agora crucifique. Então, eu não vejo nenhuma bondade de Pilatos aqui. E ele escreve aquele papel, aquele cartaz e coloca lá em cima na cruz: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Para mim aquilo ali é mais um ato de humilhação. Ou seja, crucificamos e matamos o Rei dos Judeus. Aqui está. Para mim a ação dele é essa. Queria salvar nada. Ele tinha toda a autoridade para salvar. Ele tinha toda a autoridade para não crucificar. Tinha. Era só querer. E se ele não quisesse que outro fizesse, mas se ele quisesse, ele se livrava. Outro ia fazer. Mas se ele não quisesse, ele não entregava. Então, Pilatos foi aquele que entregou. Então as pessoas faz a cabeça, os líderes faz a cabeça das pessoas, e as pessoas é levado por isso, e nós precisamos vigiar. Despertem-se, despertem-se. Veja o que estão ensinando para você na igreja. Você gosta de ouvir piada, você gosta de ouvir um montão de coisa, né, que te faz rir, que te faz isso. É gostoso a gente se distrair, né? Precisa disso, é importante, mas há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para tudo. Há tempo para chorar e para rir. Tem tempo para tudo. Amém? Como igreja, vigie. Vamos orar a Deus nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um tempo na Tua presença e pela Tua palavra que é santa, que é viva e que é eficaz. Nos chamou o Senhor para sermos verdadeiros, justos e corretos, embora difícil. Mas o Senhor diz, ó Deus, que nós não temos capacidade de pensar de nós mesmos tais coisas. Mas o Senhor é que nos capacita. Por isso aqui estamos e te pedimos, nos capacite. Eu quero te pedir a bênção sobre a minha nação, sobre o meu povo, sobre a minha pátria, Brasil. Esse Brasil maravilhoso. Essa boa terra que tu deu para nós morarmos, que infelizmente o homem vive a destruir todos os dias. Todos os dias. O homem trabalha para a destruição dela. Embora eles pensam que não, mas a ganância e os prazeres dessa vida está levando a isso. Mas tu, Deus, é um Deus misericordioso, que não tem um culpado como inocente, nem o inocente como culpado. O Senhor julga conforme a tua reta justiça. Abençoa a nossa nação e levanta homens capacitados, Pai. Levanta homens capazes de ir, ó meu Deus e meu Pai, perante a nossa terra e dar, meu Deus e meu Pai, a toda essa terra uma vida melhor para todos que nela habitam, porque tem todas as condições para isso. É só querer. A eleição vem aí. Coloca as pessoas que têm desejo de servir, Senhor, e de cuidar daquilo que é da sua pátria, para o bem dele mesmo e para o bem do teu povo, porque todo homem que vai para isso é o Senhor que elege, embora o Senhor, vendo que são eles ímpios, mas o Senhor concorda com isso, e o teu povo faz isso. Por isso que nós cristãos evangélicos vamos escolher alguém e vamos votar com todo gosto, com todo prazer em alguém, porque o Senhor diz que nós devemos obedecer às autoridades. Então, Senhor, abençoa cada um, abençoa a nossa nação, dá livramento ao nosso povo.
Visita os encarcerados, tenha misericórdia deles. Visita os enfermos e visita, meu Deus e meu Pai, aqueles que são teus na fé. Os que estão em cima do muro, tira, salva. Em nome de Jesus Cristo, e que teu Deus venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.